pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, da disciplina de Sistemas de Instalações Hidrossanitárias, vamos conversar um pouco sobre sucção e recalque, né? Ou seja, vamos conversar sobre a instalação de recalque, a parte de bombeamento do sistema de água fria. Vem comigo. O que seria uma instalação de recalque, né? Pessoal, a instalação de recalque é toda aquela instalação hidráulica que transporta o fluido de uma cota inferior para uma cota superior e onde o escoamento desse fluido é viabilizado através de uma bomba hidráulica, ou seja, são todas as tubulações, conexões e acessórios que viabilizam o sistema, o funcionamento do sistema de bombeamento, certo? Bom, essa instalação de recalque ela é dividida em duas partes, né? A gente tem a parte da sucção, né? Que é a tubulação, conexões e acessórios que vem antes da entrada da bomba, e a gente tem a tubulação de recalque, que são todas as tubulações, conexões e acessórios que localizam-se após a bomba, tá? Bom, e aí o que são bombas, né? Tinha um professor meu que sempre dizia assim, que a água não sobe ladeira, né? De fato, para que a gente consiga elevar a água, né? No nosso caso que a gente está falando aqui, né? Para instalações prediais, a água de uma cota inferior para uma cota superior, é necessário que a gente forneça uma energia ao fluido para que isso aconteça, né? Já que sozinho ele não vai conseguir. E é através dela que a energia necessária é fornecida ao sistema, né? Através da bomba hidráulica, para que esse fenômeno de elevação da água ocorra. Então, dentro desse contexto, a bomba vai ser um dispositivo projetado a fim de fornecer energia à água, né, ao fluido, que ao ser considerada por unidade do fluido é denominado de carga manométrica da bomba. Então aqui nossa intenção na disciplina é a gente determinar a vazão, a carga manométrica, a gente selecionar uma bomba e aí também descobrir a potência dessa bomba de acordo com algumas características da edificação, certo? Bom, basicamente a gente pode representar dessa forma. Existe o princípio, pessoal, de conservação de energia, que diz o seguinte, que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final de um sistema, certo? Essa energia mecânica ela é composta por duas parcelas. Ela é composta pela parcela da energia cinética e a parcela da energia potencial, certo? O que é que acontece quando a gente insere a bomba nesse contexto, né? A gente vai ter lá água com determinada energia inicial, certo? A gente acrescenta a energia da bomba, que vai produzir uma energia final, mais as perdas. Essas perdas, né, que a gente vai considerar, são as perdas de carga, né? A gente já viu que essas perdas de carga, elas são uma dissipação de energia, né, ocasionada pelo atrito, né, da água passando na tubulação, o atrito interno, a gente já falou sobre isso, e ainda também ocasionada pela geometria das conexões, certo? Então, para a gente poder dimensionar a bomba, a gente vai precisar saber essa energia inicial do sistema, né, que envolve a parcela cinética e potencial. A gente quer determinar a energia da bomba, que no caso aí vai ser representada por HB, que é a altura manométrica. A gente tem a energia final, né, que vai ser já lá na parte do reservatório superior, que também tem a parte da energia cinética e a energia potencial, e a gente vai precisar determinar as perdas de carga do sistema, certo? As perdas de carga, elas vão depender das condições da minha edificação, do posicionamento da bomba, dos acessórios que eu colocar, das conexões que eu utilizar, certo? Tudo isso é muito individual de cada sistema de instalação da bomba, tá? Bom, aí a gente tem uma representação aí simplificada, né? Onde a gente tem um reservatório inferior, né? O cisterna. E aí a gente tem que a função da bomba, né? É levar essa água que está no reservatório inferior para o reservatório superior. Então a gente tem a parte de sucção, tudo que vem antes da bomba, e tem a parte de recalque, que tudo que vem após a bomba, certo? Pessoal, aqui eu não vou entrar no mérito da bomba trabalhar submersa ou afogada, né? Essa parte é importante, mas foge um pouco do escopo da disciplina do curso técnico em edificações, certo? Mas se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso,
Aí você me procura que a gente tem aquela conversa, eu te passo aquele material que vai falar sobre isso, tá bom? Então aqui, ó, separadamente, a gente tem a sucção, né, tubulação do sistema de recalque, que está a montante, ou seja, antes da bomba, e aqui só a representação do recalque, que é a tubulação do sistema de recalque, que está a jusante, ou seja, após a bomba, certo? Algumas recomendações. Pessoal, a tubulação de sucção, né, ela possui um diâmetro imediatamente superior à tubulação de recalque. Então aqui a gente vai fazer o quê? Dimensionar a tubulação de recalque, e aí a gente vai pegar o diâmetro comercial mais próximo e a partir daí a gente vai adotar uma tubulação comercial para sucção, tá certo? No caso de bombas hidráulicas, a velocidade que a gente vai considerar para o dimensionamento é de 1 metro por segundo, né? E aí tem um parênteses, a gente viu aqui em outras aulas que para ramal, subramal, coluna e barrilete, essa velocidade máxima é de 3 metros por segundo, tá certo? Bom, a energia que a bomba deverá vencer, que é no caso a altura manométrica, deverá ser calculada considerando todas as tubulações e suas conexões durante o percurso percorrido pelo fluido. Sempre que possível, é recomendada a instalação de pelo menos 2 bombas para o caso de uma vir a falhar. Sobretudo, pessoal, quando a gente estiver falando de edificações como prédios, né, fábricas, então nessa situação sempre é recomendado você ter uma bomba reserva. Para o caso justamente de uma das bombas não funcionar, a outra bomba não funcionar. O reservatório inferior deverá sempre que possível possuir 2 câmaras, né, com vasos comunicantes, com a finalidade de realizar a limpeza sem parar o sistema de recalque, né? Isso aí é interessante. Se você tiver um reservatório inferior, uma cisterna com 2 câmaras, você pode impedir o fluxo de água, né, em uma das câmaras e aí coletar água apenas da outra, a fim de fazer a limpeza. Outra observação: todos os registros que são utilizados nas tubulações de recalque ou sucção, eles deverão ser registros de gaveta, certo? Por quê, pessoal? Diferentemente do registro de pressão, o registro de gaveta, ele opera ou totalmente aberto ou totalmente fechado. Então, esse tipo de registro que a gente vai utilizar na nossa instalação de recalque. Outra observação importante é que após a bomba, né, no recalque, a gente deve instalar uma válvula de retenção. Qual vai ser a função dessa válvula de retenção lateral, né? Vai evitar que em um possível desligamento da bomba a água retorne, né? E aí, às vezes, quando a gente não tem essa válvula de retenção, ao desligamento abrupto, a água acaba retornando e prejudicando a bomba, né? Quebrando a bomba. Então a gente instala depois, né, da bomba, lá no recalque, uma válvula de retenção para este fim, né? Outra parte que não está dizendo aí, que também é aconselhável, é você instalar um registro de gaveta, né, após, para que você também possa fazer limpeza, tá certo? Também é indicado. Bom, aí eu trouxe para vocês um esqueminha, né, de um reservatório inferior, onde nós temos aí 2 câmaras, né? E aqui a gente tem o esquema do funcionamento. Então vamos observar, ó. Aqui a gente tem 2 câmaras, a gente tem a parte da boia, né, que aí vai controlar o volume de água, né, no reservatório. A gente tem o alimentador predial, que vai ser a tubulação que vai fornecer água, né, para o nosso reservatório. E aqui a gente tem 2 bombas. Notem que no sistema de recalque a gente ainda tem aqui uma válvula de pé com crivo, que sempre vai ser instalada na sucção, e a gente tem registros, né? E esses registros são de gaveta. Aqui, ó, após a bomba, a gente tem instalado uma válvula de retenção lateral, ó, que serve para as 2, né? Visto que, ó, está logo aqui após a bifurcação, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Suponha que eu queira fazer a limpeza do reservatório. Ora, se eu quero fazer a limpeza do reservatório, vamos supor que eu quero fazer a limpeza dessa câmara aqui. O que é que eu vou fazer? Fecho o registro, né? E tanto essa bomba quanto essa outra bomba, elas podem puxar água dessa outra câmara aqui. Então, se esse registro aqui está aberto e esse registro aqui está aberto e essa bomba aqui está funcionando, a água vai vir por aqui, né? Agora, se essa outra bomba aqui estiver funcionando, a gente fecha esse registro, né? Fecha esse registro aqui, a água passa por aqui, vem por aqui e aí o funcionamento se dá
através dessa outra bomba aqui, tá certo? Então, isso pode acontecer para as duas, e também vocês podem ver que ambas as bombas são ligadas em ambas as câmaras. Então, no caso de uma vir parar de funcionar, a outra pode puxar a água das duas câmaras também, tá certo? Aí é só um esquema para a gente compreender mais ou menos. Bom, para calcular os diâmetros das tubulações, que é o primeiro passo, né? Afinal, a gente vai precisar determinar vazão, perda de carga, né? E tudo isso está atrelado ao diâmetro da tubulação, tá? Então, primeiro, a primeira parte, a gente deve encontrar o volume do reservatório superior, né? Afinal, esse é o volume que a gente deseja recalcar, né? Esse é o volume que a gente deseja que a bomba transporte. Depois, a gente vai estimar um tempo de funcionamento da bomba, né? Ou seja, em quanto tempo eu quero que a bomba, né, possa encher meu reservatório superior. Após a estimativa desse tempo, a gente determina a vazão requerida pela bomba, né? Vocês devem estar lembrados lá que vazão é a relação entre o volume e o tempo, né? E também pode ser escrita como velocidade vezes área. Depois que a gente determinar a vazão, nós temos a velocidade, né, que a gente viu que é de 1 metro por segundo, que a gente vai adotar. A gente determina o diâmetro de recalque e após determina o diâmetro de sucção da bomba. Bom, aqui eu trouxe um exemplozinho para vocês, né, para a gente ver como é que funciona pelo menos essa primeira parte, tá? Então, a gente tem uma planta baixa e simples de uma residência, e aí nosso primeiro passo é estimar o volume do reservatório, tá? Para estimar o volume do reservatório, a gente considera que existem 2 habitantes por quarto, e aí a gente multiplica esse número de habitantes pelo número de quartos da edificação. Então, nesse caso aí, ó, nós estamos vendo que tem 2 dormitórios. Então, nessa situação, pessoal, vamos considerar 4 habitantes. Então, vamos lá. Próximo slide, né? Então, ó, a gente tem a quantidade de quartos, são 2, quantidade de pessoas por quarto, 2. Aí, pessoal, essa outra parte, a respeito do consumo, né? A gente viu lá na nossa aula de dimensionamento do reservatório. Esse consumo, ele não é aleatório, né? Geralmente, em edificações, né? A gente considera em residências, né, edificações residenciais, a gente considera que o consumo per capita, né? O consumo por pessoa, ele varia de 150 a 200 litros habitante dia, tá certo? Isso também depende do padrão da residência. Então, para a gente calcular o consumo diário, ou seja, quanto essa edificação vai consumir de água diariamente, a gente multiplica o consumo per capita, como a gente está vendo aí, pelo número de habitantes. E aí, ó, fazendo essa multiplicação, a gente viu que esse consumo diário é de 600 litros, né, por dia, ou 0,6 metros cúbicos. A gente precisa ainda prever a reserva de incêndio. A reserva de incêndio, ela corresponde a 20% do consumo diário. Então, de 600 litros vezes 20, multiplicado por 20%, né, a gente tem 120 litros ou 0,12 metros cúbicos, né? Essa parte de reserva de incêndio, ela também vai para o reservatório superior. Aí vamos observar. Essa parte, pessoal, eu estou passando mais rápido porque é uma parte que a gente já viu na aula anterior, né, de dimensionamento de reservatório, tá bom? Aí agora, enfim, né, vamos encontrar o volume do reservatório superior. A norma diz o seguinte, que para o reservatório superior, a gente vai reservar 60%, né, do volume total, e para o reservatório inferior, 40%, ou como vocês estão vendo aí, 3/5, né? E aí tem outra coisa importante, a depender, né, do fornecimento de água da sua região, você pode adotar mais dias de reservação. Aqui onde a gente mora, né, geralmente a água chega a cada 7 dias, né, tem bairros que chega a cada 15 dias, então isso realmente vai de acordo com sua região. Mas o que a norma diz? Eu tenho que reservar o consumo para pelo menos 24 horas, certo? Então é isso que a norma diz. No nosso caso, por conta justamente da distribuição da água, eu vou adotar aí 7 dias, né, de reservação. Então o que a gente vai ter, ó? Para o volume do reservatório superior, 2/5, né, que equivale aí a 40%, multiplicado pelos dias de reservação,
multiplicado pelo consumo diário, mais a minha reserva de incêndio. E aí eu vou encontrar que o meu volume para o reservatório superior é de 1,8 metros cúbicos. No reservatório inferior, eu tenho aí 60%, né? Se eu multiplicar por 0,6 dá certo, vezes 7, vezes 0,6, que foi nosso consumo diário, né? Então a gente tem que, no reservatório inferior, eu tenho que ter pelo menos aí 2,52 metros cúbicos para atender aí 7 dias de consumo, tá certo? Bom, aí o que aconteceu, né? Como eu encontrei 1,8 metros cúbicos, né? E aí, se você pretende colocar um reservatório pronto, né, de PVC, a gente encontra um reservatório de 2.000 litros. Então, eu arredondei, aí adotei 2.000 litros, né, que equivale a 2 metros cúbicos. E aí, eu estimei que eu queria que esse reservatório ele fosse enchido, né, em 1 hora, certo? A vazão, pessoal, ela pode ser dada em metros cúbicos por segundo, litros por segundo e metros cúbicos por hora. Em metros cúbicos por hora é o que a gente vai utilizar para achar a nossa bomba, para determinar o tipo de bomba, né? Que é a tabela da bomba que a gente usa, essa vazão está em metros cúbicos por hora, certo? Mas aqui, a fim de calcular o diâmetro, eu vou deixar essa vazão em metros cúbicos por segundo. Então, vocês estão vendo aí que na última linha, né? Eu adotei 1 hora e converti essa hora para segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. É o que eu vou utilizar para determinar a minha vazão. Então, ó, lembrando que a vazão é a relação entre volume e tempo, né? O volume a gente tem em metros cúbicos, 2, o tempo 3.600. Aí eu determinei que a vazão é 0,00055556 metros cúbicos por segundo. Se você quiser deixar em notação também, ó, anda 1, 2, 3, 4, ficaria 5,56 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. E aí a gente tem também em metros cúbicos por hora, né? 2 dividido por 1 hora, 2 metros cúbicos a cada hora, tá? Pessoal, na sua situação, você pode variar, né, esse tempo de funcionamento da bomba. Lembrando que quanto mais rápido você pretender encher esse reservatório, mais potente vai ter que ser a bomba. Então, vai interferir lá no final, quando você precisar determinar a potência da bomba. Então, pessoal, prosseguindo aqui para a próxima parte, né? A gente agora precisa determinar o diâmetro do recalque, né? Então, para isso, a gente vai utilizar aquela equação da continuidade, vazão é igual a velocidade, multiplicada pela área da seção transversal. Lembrando que essa área da seção transversal é a área da tubulação, né? Então, ela pode ser escrita como πd ao quadrado sobre 4. Aqui, eu já desenvolvi a fórmula, né? Eu não consegui colocar a raiz aqui, mas aí a expressão final fica assim: diâmetro igual a raiz de 4 vezes a vazão dividido por π multiplicado pela velocidade, certo? Então, ó, se a gente sabe que a vazão é essa e a velocidade é 1 metro por segundo, né, e coloca aqui nessa expressão, a gente obtém um diâmetro de 0,0266 metros, e aí a gente multiplica por 1000 para ficar em milímetros. E aí a gente pega o diâmetro comercial mais próximo, que é 32 milímetros, tá bom? Dito isso, ó, a gente vai observar essa tabela com os diâmetros comerciais. A gente tem 20, 25, 32, 40, tá? Então, nosso diâmetro de recalque fica sendo de 32. E como vocês lembram, o diâmetro de sucção, ele vai ser o diâmetro comercial imediatamente superior ao de recalque. Então, o diâmetro de sucção fica sendo de 40 milímetros, tá certo? Bom, são cenas para os próximos capítulos, mas vamos ver só aqui o que a gente precisa para fazer a seleção do sistema de bombeamento, né? Então, para selecionar o conjunto motor-bomba no sistema de bombeamento, é necessário que sejam conhecidos alguns dados da instalação. Primeiro, a vazão, né? A gente já determinou ela lá em metros cúbicos por hora. Depois, a altura de sucção, né? A altura do recalque, comprimento da tubulação e diâmetro da tubulação. Pessoal, essa altura de sucção e do recalque, ela vai depender da tua edificação, da tua instalação, né? Da sua disponibilidade diária.
Por exemplo, para a sucção, a gente precisa saber as dimensões do reservatório e deixar essa tubulação de sucção instalada a pelo menos 30 centímetros do fundo do reservatório inferior, tá certo? Então, isso aí a gente vai ver na próxima aula alguns exemplos. Ó, a gente tem uma figurinha. E aí, na próxima aula, eu vou comentar ela com vocês, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado e espero que esse conteúdo te ajude. Até mais. Tchau, tchau.